Olá, bem-vindo ao Momento Arbitragem. O programa de hoje vai tratar sobre mediação extrajudicial. E para falar sobre esse assunto, nós temos uma convidada muito ilustre, que é uma juíza, uma magistrada muito experiente e que agora é mediadora e vice-presidente de uma importante Câmara de Mediação e Arbitragem de Brasília, a doutora Eutália Maciel Coutinho. Daqui a pouco eu volto, você não pode perder essa entrevista. Olá, obrigado por sua audiência. Sou Asdrubal Júnior. Nós vamos entrevistar hoje a doutora Eutália Maciel Coutinho, que é juíza de direito aposentada do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios e é mediadora, vice-presidente do Centro Brasileiro de Mediação e Arbitragem, Sebramar, e é instrutora de mediação pelo Conselho Nacional de Justiça. Doutora Eutália, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Vamos falar um pouquinho sobre mediação extrajudicial, mas para começar a falar sobre esse assunto, eu gostaria que a senhora dissesse um pouco sobre a sua própria trajetória e por que uma pessoa experiente, vinda da magistratura, que antes exerceu a advocacia, resolveu ingressar no caminho da mediação. Em primeiro lugar, eu agradeço o convite, essa oportunidade de falar sobre mediação, que é um assunto que é a minha paixão, né? Sempre fui entusiasta da mediação e agradeço essa oportunidade de divulgar esse instituto para as pessoas que nos ouvirão, que nos verão. Então, depois que eu me aposentei da magistratura, recebi um convite do presidente do Tribunal de Justiça, na época, o desembargador Natanael Caetano, convocando os juízes aposentados para prestar um serviço voluntário. E eu pensei, por que não? Né? Eu já estava desenvolvendo um trabalho voluntário que é da Associação dos Magistrados, chamado Cidadania e Justiça Também Se Aprendem na Escola, onde nós falamos para crianças da faixa etária de a partir dos 10 anos de idade, né? E já cheguei a falar assim para mais de 2.000 crianças durante o ano, já levando noções muito desse projeto e eu sei muito bem do significado dele, como as escolas se aproveitam muito positivamente dessa parceria com os magistrados e como as crianças acabam tendo uma visão melhor de como é a justiça, não aquela visão do jornal, mas a visão mais próxima que a justiça se aproxima da comunidade. É um grande projeto. Exatamente. Inclusive mostra para as crianças o que faz o poder executivo, legislativo, judiciário, eles passam a ter uma noção. E se envolvem muito, fazem trabalhos maravilhosos, mas esse é outra paixão, é uma outra paixão. É verdade. Então eu disse, por que não? Vou contribuir sim com o meu tribunal, que eu considero a minha casa até hoje, tenho muito carinho, muita gratidão por tudo, pela forma como sempre fui tratada e também contribuir para uma sociedade, para a pacificação social, que eu acho que essa é a minha grande vocação. Pacificação social. A pacificação social. E aí você que é uma tarefa do magistrado. Uma ferramenta poderosa para isso. Quando eu conheci a mediação num curso ministrado pelo nosso querido André Goma de Azevedo, que é assim, que é um a grande, assunto, uma referência, a referência, né? Aí eu fiquei assim encantada, eu falei, bom, porque durante a magistratura surgiram em mim algumas angústias. Eu achava que faltava alguma coisa para a justiça, em termos de justiça mesmo para as pessoas. Então existia, e eu não tinha uma resposta. Quando eu conheci a mediação, eu entendi, falei, é a complementação. A mediação é a complementação daquela justiça. Porque a mediação não veio para excluir a justiça tradicional ou excluir a conciliação. É um plus. É uma possibilidade a mais de resolução de determinados conflitos que uma sentença judicial não pode resolver assim de forma ampla e satisfatória, absolutamente satisfatória para as partes. Então, aquele encantamento despertou em mim um desejo de conhecer mais, de
me aprofundar no estudo, e foi isso que eu comecei a fazer. Depois daquele curso, fiz mais alguns, participei de eventos, onde quer que existisse, que eu soubesse, no Brasil, um pouco no exterior, e fui tomando conhecimento e me tornei uma mediadora, que era o que eu queria. E por conta desse conhecimento, eu fui me envolvendo mais, passei a ser instrutora de curso de formação de mediadores, depois instrutora de formação de instrutores de curso de mediadores, coordenadoras de alguns cursos, contatos com magistrados da Justiça Comum e da Justiça Federal também, encontros riquíssimos, com professores universitários, sempre em busca de um aprendizado melhor sobre a mediação. Os resultados sempre foram muito compensadores, porque nessa trilha eu pude encontrar pessoas que ficaram assim muito satisfeitas, que tiveram as vidas transformadas positivamente com a mediação, em termos de relacionamentos familiares, societários. Nessa experiência de mediadora, doutora Eutália, que ela conseguia entregar um resultado de felicidade maior do que a própria sentença que a senhora emitia ao longo da magistratura conseguia corresponder? Achava. Sabe por quê? O que acontece? A sentença, ela é resultado de valores do magistrado, dos valores do magistrado que devem seguir o regramento jurídico, o sistema jurídico que ele atua, mas ele também é um ser humano que é fruto de várias vivências sociais, que acadêmicas, tem as suas próprias e seus valores e princípios. E é isso que vai nortear o julgamento de cada um. E por isso que em determinadas situações as pessoas ficam insatisfeitas com a sentença, seja qual for ela, porque ela não reflete os valores das pessoas. E a mediação propicia um dos grandes ganhos da mediação é justamente isso. Quer dizer, muda o valor de justiça. O valor de justiça das pessoas... Ou seja, naquele produto final, ela está vendo os seus próprios valores. Porque ela mesma que contribuiu para que chegasse aquele produto final. Exatamente isso. Então, o mediador auxilia que elas percebam, assegura que o resultado seja feito com absoluta fidelidade aos valores e aos princípios que norteiam a vivência dessas pessoas. Entendeu? Verdade. E para a gente falar então de mediação extrajudicial, eu pediria que a senhora desse uma explicação breve para a gente. Qual é a diferença essencial da mediação judicial para a mediação extrajudicial? Sim, do ponto de vista da estrutura do modelo de mediação, pode até não haver nenhuma diferença. Por exemplo, o Sebramar, que é uma entidade da qual eu tenho a honra de participar como diretora de mediação e também vice-presidente, ela adota principalmente o modelo de mediação preconizado pelo CNJ, artigo 125, aliás, a resolução 125 do CNJ. É um modelo que eu gosto muito, porque ele oportuniza às pessoas a possibilidade de aprendizado de técnicas de comunicação e negociação, o que traz assim uma autonomia para essas pessoas em termos de resolução daquele conflito específico. Até para que em uma outra oportunidade, quem sabe elas mesmas resolvam seus elas problemas. Mesmas resolvam. A ideia, então acho que é um dos grandes ganhos da mediação, é isso, é essa autonomia que a gente pode despertar nas pessoas, porque as pessoas têm a sua autonomia, mas a gente consegue despertar isso nas pessoas, Então, quer dizer, a gente pode, na iniciativa privada, adotar esse mesmo modelo, mas existem entidades privadas que não tem nada, que adotam modelos de mediação terapêutica, com um teor maior de psicologia e que se distanciam, por exemplo, da proposta do CNJ. Mas todos eles são aceitos. Que não são necessariamente equivocados, são apenas diferentes. São apenas diferentes e, assim, o mais adequado para aquele caso específico. Há uma escolha, Há uma escolha, e nesse modelo que o CNJ trabalha, e que a senhora trabalha lá também no Sebramar,
Esse é um modelo que se encaixa bem num contexto de negócios e se encaixa também muito bem no contexto de família, por exemplo? Sim, sim. Porque, na verdade são mediações distintas, né? Sim, sim. Tá? Existem particularidades de cada uma delas. Tanto que há um oferecimento do curso de mediação básico, que é uma mediação mais voltada para a área civil em geral, mas assim, um curso de mediação de família, o curso de mediação, a gente pode assim, como se diz, ainda afunilar ainda mais em mediação empresarial, mediação ambiental, mediação vítima-ofensor, existem diversas... Então ela tem algumas diretrizes gerais e depois ferramentas específicas para cada um desses nichos de atuação. Exatamente, exatamente. Então, tanto que são cursos diferenciados de formação de cada um de mediadores nessas especialidades. Então, as pessoas ficam especialistas mais em cada uma dessas áreas, se entender dessa forma, né? E da sua experiência, como tem sido o sentimento de desejar ir por esse caminho das partes que estão em conflito? Elas estão predispostas a isso? Elas estão abertas a ouvir esse tipo de proposta? Ou elas normalmente se mostram mais reclusas e ficam querendo esperar mesmo a solução prestada pelo juiz, no caso da justiça pública, ou até pelo árbitro, quando o assunto está previsto a utilização da arbitragem? Eu percebo que nós temos que desenvolver um trabalho muito grande, porque é um trabalho de mudança de uma mentalidade, né, de uma situação cultural, né? As pessoas estão acostumadas a receber uma decisão, né, que é adjudicada pelo juiz ou pelo árbitro. E então, quando a gente oferece para elas essa possibilidade de elas mesmas decidirem, em princípio, há assim uma dúvida em termos de resultado, se é possível. Mas quando a gente consegue convencer... Desgasta ela um pouco mais, dá mais esforço para ela e ela... Sim. Prefere ser mais passiva no o conforto de ter uma outra pessoa a resolver por ela, eu acho, né? Mas é muito assim por falta de conhecimento mesmo sobre as técnicas, sobre como a mediação, o processo se desenvolve. É uma falta de conhecimento sobre o processo. Porque quando a gente consegue inteirar as pessoas sobre o processo, elas costumam ficar e os resultados assim são muito bons. Elas se sentem satisfeitas em relação ao custo da mediação. Elas refletem que o ganho financeiro que tiveram na mediação, ou pelo menos a economia que fizeram na mediação, comparando com o sistema tradicional, foi muito maior. Elas ficam muito satisfeitas com o tempo, que também é menor em relação à justiça tradicional, e ficam, acima de tudo, satisfeitas com o resultado. Ou seja, quando elas percebem que dá para resolver o conflito e ainda ter um ganho em termos de relacionamento com as pessoas. Às vezes a melhoria do relacionamento, resgate dos relacionamentos antigos que haviam se perdido. Você acredita que é capaz de restaurar a relação, mais do que resolver aquele problema, restaurar a relação para que outras atividades possam existir entre aquelas partes e naturalmente sem mais algum conflito em relação a essa continuidade do relacionamento. Isso, principalmente a gente trabalhando os interesses e necessidades deles. Quando eles percebem a quantidade de interesses convergentes ou comuns, né, eles passam a refletir sobre a necessidade mesmo de trabalhar daquela forma, e que os dois juntos, em termos de restauração do relacionamento que você mencionou, e verifica a necessidade de restaurar mesmo o relacionamento, principalmente em mediações societárias, né? E que se as pessoas começam a se digladiar, a empresa começa a ter prejuízo, eles começam a ter prejuízos pessoais. E o que acontece? Quando eles descobrem na mediação que se eles estiverem juntos, se eles trabalharem os interesses comuns e que um pensar no outro vai trazer ganho para todos, então eles realmente verificam que é o caminho mais adequado, né?
para restaurar, para ter ganho de todas as formas, de relacionamento e também os ganhos materiais, né? Agora, em alguns casos, não é possível a restauração, mas do mesmo relacionamento, do mesmo tipo de relacionamento. Isso acontece assim, por exemplo, mediações de família. Não dá para você restaurar porque as pessoas podem reconsiderar, bom, eu quero a mediação, e chega um dos membros do casal dizendo, bom, eu vou compreender aqui como uma possibilidade de reconciliação. Pode até acontecer uma reconciliação. Pode alimentar essa expectativa. Essa expectativa. E isso até pode acontecer. Mas também não pode... é o objeto da mediação. Depende, porque o objeto, assim, ele é definido pelas próprias partes, pelos interesses delas. Então, se houver o interesse de que haja uma restauração, a gente vai trabalhar. Mas a maioria, que eles chegam querendo o quê? Querendo resolver as questões que estão vivenciando. E eles são alertados porque para o fato de os relacionamentos familiares não se extinguirem, nem mesmo com divórcio, né? Ficam os vínculos da parentalidade quando tem filhos. Então isso é para sempre, né? Então, quer dizer, a necessidade que com isso mantenha um mínimo de um relacionamento sadio, né? Para que não comprometa até aos filhos, exatamente, terceiros, em decorrência dos sentimentos que cada um pode estar alimentando em relação ao outro. Isso mesmo. Então, o que vai ajudar muito o quê? É um diálogo construtivo. E que eles vão aprender a ter isso. Que começa com o respeito mútuo, né? Verdade, verdade. Doutora Eutália, para a gente dar uma visão um pouco mais concreta para quem está nos assistindo, quanto tempo leva um processo de mediação? Claro que vai ter variações, mas uma ideia de tempo para que a pessoa possa compreender se ela deve ou não incluir, se ela deve considerar essa hipótese de incluir no caminho que ela pretende desenhar para resolver o seu problema, a possibilidade de desenvolver um procedimento de mediação. Boa pergunta essa, porque eu costumo dizer que na mediação o tempo é das pessoas e não do mediador. Então depende muito da necessidade deles e da disponibilidade deles, né? Por exemplo, eu já fiz uma mediação que durou 5 horas, porque eles tinham disponibilidade, desejo, muitos, como se diz, muitos pontos já estavam contornados por eles em termos de bom relacionamento, de boa comunicação, né? Então faltavam acertar algumas arestas muito simples, então foi possível fazer. O ideal é que cada sessão de mediação ela dure em torno de 2, 3 horas, né, para que as pessoas sintam que estão num ambiente que não cobre dele urgência na tomada de decisão ou na forma de falar, no que vão falar, né? E na maioria das vezes, né, para os casos assim, digamos que estejam na média de complexidade tanto em relação à essência da matéria quanto em relação à quantidade de pessoas envolvidas, é assim de, digamos, 4 sessões. E essas 4 sessões, geralmente, elas são marcadas 2 sessões por semana, dependendo também sempre da disponibilidade das partes. Então, aí, em 2 semanas, a gente pode solucionar um caso de média complexidade pela mediação. Muitos anos. Eu até hoje eu estava falando de... nós temos muitos exemplos, né? De situações em que o processo já está em tramitação há 5 anos. Recentemente, eu participei de uma mediação imensa, com muitas partes. Sim, mais de 5.000 pessoas envolvidas, mais de 600 processos em tramitação, processo no STJ, no tribunal, no Supremo Tribunal Federal. Então, eu acho que ele já estava em tramitação aí há mais de 5 anos, tá? E vocês sabem aí que eu acho que era o tipo de processo que ia durar mais uns 10 anos, talvez, e nós conseguimos fazer um acordo em 2 meses. Maravilhoso. 2 meses. Maravilhoso. Entendeu? Então, existe um trabalho bem desenvolvido, com mediação, com muitas técnicas, a gente consegue esses resultados que traz muita satisfação para as pessoas.
Porque esse exemplo que a senhora acabou de dar é fantástico, porque quando reúne muitas pessoas é muito difícil conseguir a convergência, porque dentro de cada polo há entre eles também uma série de divergências que é difícil administrar, gerenciar. Você não está lidando com o interesse de cada lado, você está lidando com plúrimos interesses de cada lado. Exatamente. E isso torna um complicador imenso. E aí, parabéns. Como a gente fala assim, os que estão à mesa... Extremamente exitosa essa experiência. Obrigada. Parabéns. Eu fiz assim, a parceria com o Marcelo Girardi, né? Ele, como você disse, nós trabalhamos com os que estão à mesa e os que estão atrás da mesa, né, que apoiando aqueles ou aguardando um resultado que aqueles que estão à mesa possam auferir, né? É muito interessante. Então, mas tem estratégias para lidar com isso, né? Com as lideranças. Doutora Eutália, eu tenho certeza que quem está nos assistindo agora também tem uma pergunta que gostaria de ser respondida. Espero poder atender. Quem quiser ser mediador, como faz? O que é necessário para ser mediador? Tem um pré-requisito? Qual é o caminho para quem tem esse desejo, esse sonho? Para quem se sente assim capacitado mesmo, tem o dom, a habilidade humana de lidar com as pessoas, que é preciso ter também uma habilidade extraordinária para poder conduzir, não é só técnicas, há que se ter também um talento natural, a pessoa ter a vontade de querer se relacionar com o próximo, de querer estar próximo das outras pessoas e fazer o bem para elas. Então, muita gente tem essa vocação, tem esse desejo, mas quer ter essa informação, se pode fazer, se não pode, o que é necessário. Pois é, você sabe que o projeto de lei de mediação extrajudicial, ele fala hoje que qualquer pessoa pode ser mediador. Esse é um ponto que a gente aguardava com expectativa. Como é que vai ser? Que exigências acontecerão para que... Esse projeto é o que foi aprovado pelo Senado? Pelo Senado, que foi para a Câmara, né? Certo. Né? Então ele está nesse ponto. Pode ser mediador qualquer pessoa capaz que seja escolhido ou aceito pela parte. Então, quer dizer, não fez nenhuma exigência em termos de formação acadêmica. Salvo engano, no projeto do Código de Reforma do Código de Processo Civil, tinha uma exigência pontual lá de ser advogado, né? Pois essa exigência tende a não se confirmar isso. Tende a não se confirmar. Se for aprovado da forma como está, né? E agora, em relação aos mediadores judiciais, sim, tem uma exigência que eu acho até que seria interessante que fosse ser visto também para o outro, mediadores extrajudiciais, qual seja, os mediadores precisam estar formados em cursos superiores há no mínimo 2 anos, qualquer curso superior, não especifica, e de ter feito o curso de capacitação. Tá, sinceramente, pela minha experiência... Que observe determinados parâmetros, determinadas diretrizes. Técnicas, né? Tem carga horária, que tem um certo conteúdo programático. Sim, exatamente, que vai... E esse conteúdo é aquele disciplinado pelo CNJ. CNJ que vai, né, propor o conteúdo programático mínimo desses cursos, é claro, e a gente pode ampliar cada programa, cada tribunal pode até ampliar, mas o CNJ vai propor um conteúdo programático mínimo, que já propõe, né? E esses cursos que a senhora ministra como instrutora pelo CNJ, a população pode participar ou ele é vinculado só para juízes? Como funciona? Ele é direcionado a toda a sociedade, né? Agora vai depender muito do programa de cada tribunal. Alguns tribunais, por enquanto, dão prioridade à formação dos seus servidores, né? De magistrados e servidores. Alguns outros já convidam o público, né? Por exemplo, professores universitários que possam repetir, né, que possam multiplicar essas notícias nos seus cursos, nas universidades, advogados. Então, qualquer pessoa interessada e que tenha esse perfil que eu mencionei pode se candidatar, né, dependendo do programa. A ideia é essa, a ideia, pelo que eu tenho percebido, do CNJ é que haja formação de um grande número de pessoas da iniciativa privada para poder colaborar
com os tribunais de justiça na realização dessa tarefa de mediações e conciliações, porque eu acredito que os tribunais... multiplicadores. Exatamente. Né? E também assim, até que como mediadores mesmo e conciliadores. Os tribunais também não têm estrutura física para atender a demanda, porque na hora que as pessoas descobrirem como é vantajosa a mediação e a conciliação, eu acredito que essa demanda assim vai explodir, né? Vai haver uma explosão de demanda. Eu acho que os tribunais estarão assim preparados para atender e talvez tenha que recorrer à iniciativa privada, aos centros particulares de mediação para poder ajudar, sendo auxiliares também do magistrado. E o magistrado possa encaminhar os casos dizendo assim, bom, eu vou nomear esse centro ou esse mediador que é da minha confiança, assim como eles fazem com os peritos, entendeu? Então haverá essa possibilidade. É muito interessante. É muito interessante. Doutora Eutália, nosso programa está chegando ao fim. Muito bom. Mas eu queria lhe fazer uma última pergunta e depois deixar o espaço para suas considerações finais. Como a senhora vê o advogado desse processo? Ele tem sido alguém que está ajudando a fomentar o crescimento da mediação e das outras formas de tratamento de conflito, ou ele tem sido alguém que ainda está desinformado, que de alguma maneira está dificultando esse crescimento? Há o advogado que se preparar mais para isso, ou ele já está suficientemente preparado? E depois suas considerações finais. Ok. Excelente oportunidade de falar. Eu considero assim que os advogados são essenciais na administração de justiça e como mediação. É também uma forma de administração de conflitos e resolução de conflitos, que é justiça também, eles são fundamentais. Agora, eu acredito que a gente precisa levar mais informações para os advogados e eles precisam perceber quão importantes eles são, até mesmo antes do início do processo de mediação, porque o advogado que conhece a mediação, ele pode orientar seus clientes desde o primeiro momento em que é procurado. Ele examina o tipo de conflito e faz uma triagem, dizendo qual será a melhor forma de resolver aquele conflito. E, conhecendo dessa forma, ele poderá indicar a mediação para os casos para os quais a mediação seja o formato, a maneira mais adequada de resolver o conflito específico. A OAB tem desenvolvido um esforço para levar essa notícia aos advogados, da importância deles na mediação, de como eles podem aproveitar a mediação, seja como mediadores, seja como advogados mesmo que acompanham os seus clientes nas sessões de mediação. São importantes para os esclarecimentos jurídicos que a parte possa necessitar na fase de geração de opções. Até porque assim lhe dá mais segurança, né? Ela se sente mais segura de que está fazendo a coisa certa. De que está fazendo a coisa certa, exatamente. Então eles são muito importantes. E o que, por exemplo, a doutora Fabiola Orlando, à frente da presidente da Comissão de Mediação e Arbitragem da OAB, tem desenvolvido um belíssimo trabalho nesse sentido, de sensibilizar os advogados, de levar conhecimento, de mostrar a eles os diversos mercados, as diversas possibilidades de atuação na mediação. Então eu tenho certeza que nós, em conjunto, todos os entusiastas e operadores desses métodos autocompositivos, possamos contribuir para que no final das contas todos sejam advogados, defensores, procuradores, magistrados também, possam se convencer da importância desse método para a sociedade, para as pessoas que se sentem muito satisfeitas quando o processo dela precisa de que haja uma atenção especial ao conteúdo emocional desse conflito, à preservação ou resgate dos relacionamentos, e que a gente possa então levar isso de uma forma que contribua efetivamente para uma paz duradoura na nossa sociedade. Que bom. Tá bom? Doutora Eutália, muito obrigado mesmo por sua entrevista, ter aceito o nosso convite. E eu quero agradecer a sua presença
e te dar o espaço, se você quiser convidar para visitar o site do Sebramar. Qual que é o site do Sebramar? O site, muito bem. Obrigada pela oportunidade, é www.sebramar.org.br. Lá nós, na próxima semana, nós estaremos com a lista, né, de atividades propostas para 2014, cursos e outros eventos que nós planejamos realizar ainda este ano. Já começamos já realizamos um curso de mediação básico na Paraíba, tivemos a honra de participar. Havia professores universitários da Universidade Federal da Paraíba, da Universidade Estadual da Paraíba, também se preparando para levar essas notícias, esses conhecimentos aos seus alunos. E também aplicar nas próprias vidas, né? Então tá, é www.sebramar.org.br. Ótimo. Obrigado, doutora Eutália. Muito obrigada, eu que agradeço a gentileza do convite. Eu quero também agradecer a sua audiência e pedir para você, se você gostou do nosso programa, compartilha o nosso vídeo nas suas redes sociais, comenta, envie sua pergunta, envie sugestões de pauta, críticas construtivas, todas serão muito bem-vindas. Muito obrigado mais uma vez por sua audiência. Lembro a você que toda segunda e quinta nos encontramos aqui no Momento Arbitragem. Até o próximo programa, um grande abraço.